Muito bem, então a gente vai falar um pouquinho da arquitetura da nossa aplicação. Aqui, na verdade, para quem já é do projeto ERP, isso aqui já deve estar bastante sedimentado. Para você que é novo, então a gente vai entender um pouquinho de como que é a arquitetura que a gente utiliza para desenvolver os sistemas do projeto ERP. Conforme eu disse anteriormente, a gente baseia o desenvolvimento em 3 frameworks principais, complementados com componentes, bibliotecas, outras quando necessário, nos módulos que forem precisos, tá ok? Os 3 componentes principais que aparecem em praticamente todas as aplicações do projeto ERP em C# são o WPF, WCF e o NHibernate. O WPF, então, para a camada de apresentação, a camada que roda no cliente, né? Nós temos o WCF para a camada de serviço, roda no servidor, então, WCF que é responsável por disponibilizar os serviços, e nós temos o NHibernate como camada de persistência, camada que está no nosso servidor também. Então, no cliente nós temos o WPF, no servidor nós temos 2 frameworks principais, que são o NHibernate e o WCF. O WCF, que é o nosso framework de comunicação, composto basicamente de 3 elementos principais, que são os contratos de serviço, os contratos de dados e os endpoints. Eu vou falar brevemente de WCF, né, aqui nesse curso. Na verdade é só uma pincelada aqui na arquitetura, mas nós temos um material especificamente sobre Web Services, tá ok? Web Services em C# com WCF e com ASP.NET. Então, se você quiser se aprofundar mais no WCF, dê uma olhadinha no nosso material. Nós temos um curso em que a gente trata especificamente do assunto Web Services no .NET, utilizando o WCF com C#, tá ok? Retomando, então, a gente tem esses 3 principais elementos. Contratos de serviço, que definem a interface do serviço. Contratos de dados, que definem as estruturas de dados que serão trocadas entre cliente e servidor, e os endpoints que definem o endereço onde esses serviços vão estar acessíveis, disponíveis, né? WCF, então, a estrutura é composta de 3 elementos: endereço, binding e contrato, né? Então aqui nós temos o cliente, nós temos o serviço, e aqui a gente tem o endpoint. O endpoint, então, é definido por esses 3 elementos principais: endereço, binding e contrato. O endereço define o lugar onde o serviço está disponível, né? Um binding define a forma que a comunicação é realizada, né? Qual que é a estrutura, qual que é o protocolo que é utilizado na comunicação, quais os mecanismos de segurança e de autenticação que estão definidos para essa comunicação, e o contrato define de que forma que o serviço é chamado, né? Ou seja, o contrato de dados aí, de que forma que o serviço é chamado, qual a operação que é chamada e quais os requisitos que ela tem de entrada e requisitos ou dados que ela fornece na saída. Enxergando de uma outra forma, então, aqueles 3 frameworks, 3 elementos, 3 componentes principais da nossa aplicação, a gente tem a camada que roda no cliente, onde a gente vai ter o WPF, nós temos a camada no servidor, onde a gente vai ter a camada WCF, vamos ter os nossos elementos de negócio, nossos componentes de negócio, que vai ser nosso modelo. E nós vamos ter, ao invés aqui do Entity Framework, a gente vai ter aqui o NHibernate, tudo isso acessando uma base de dados que não é o SQL Server, vai ser o MySQL, tá ok? Aqui então a gente tem a camada de serviço, e aqui a gente tem a camada do cliente, camada de aplicação, tá ok? Em relação à arquitetura da aplicação era isso, né? Na sequência, então, a gente vai dar uma olhada com mais detalhes no que é o projeto, no que é um projeto de fluxo de caixa, ou projeto fluxo de caixa que a gente vai ver aqui no projeto, que a gente viu no projeto T2T ERP.